meu primeiro contato foi no interior, foi em Jundiaí. E a gente era aqueles meninos que andavam de pé no chão, calção, brincava naquele meio do mato. Você sabe que no interior tem muito isso, né? E ele era um dos rapazes da turma, um dos mais velhos. Quer dizer, ele já estava mais acostumado, já entendia mais essas coisas, também tinha tendência para esse homossexualismo, né? Porque realmente, se tinha atração, é porque realmente... Mas ele era um garotão, bonitão, né? Aquela coisa que... né? E eu meio deslumbrada, falei, eu via sempre as diferenças dos meninos, né? Quem era mais bonito, quem era mais bonitinho, quem era mais feinho, mas ficava na minha. E ele se engraçou e foi indo. Aí um dia naquela brincadeira de esconde-esconde, que é um pouco meio, né? Bem, e a gente brincava de se esconder. Aí a gente sempre se escondia no mesmo lugar, atrás de moita. E aí foi. Ele sempre junto comigo, sempre procurando ficar perto, né? E me deixando sempre afastado dos outros, mas já com a intenção, claro, porque nessa época eu não imaginava. Aí um dia nós estávamos brincando e ficamos isolados um pouco, escondidos. Ali ele começou, né, as brincadeiras dele, aquelas coisas todas que ele sabia, né, fazer, como chegar e eu, né, achava aquilo, e eu sem ação, porque, sei lá, não estava, né, não tinha aquela, né, nunca tinha acontecido. E foi rolando, e eu fui gostando, e aí foi acontecendo. Ficamos um bom tempo, mas aí sem ninguém perceber nada, né? Quietos, ele quieto na minha, na dele. Mas os outros sempre ficavam, sabe, aquelas brincadeirinhas, sabe? Mas eu na minha, né? Isso era normal. E fomos continuando. Aí eu já fui me soltando, né? Já me acostumando e gostando, né? Claro, uma pessoa que realmente eu nunca tinha tido. De repente, né? Estava tendo um contato com uma pessoa que eu achava legal, maravilhoso. E os sentimentos foi crescendo tal. Até que eu vim para São Paulo. Aí a gente não se viu mais. Se vimos umas vezes quando voltei para lá, para casa do parente para visitar, e vi assim, sabe, rapidamente, mas nunca não tivemos mais contato mesmo. E aqui em São Paulo foi quando já estava mais esperta, né? Mais entendido no assunto sobre isso, né? E a cidade foi um meio, foi uma escola para mim. Foi onde eu aprendi muito, foi onde eu também quebrei muita cara, você está entendendo? E eu era um pouco mais ingênuo, né? Puro não, mas ingênuo, assim, no maldade, não tinha certas maldades. E aqui você aprende, né? Aqui você aprende. Então eu era menininho do interior, então o pessoal procurava aproveitar mesmo, né? E tive várias relações, assim, relacionamento com os rapazes, mas não assim em vão. Os que eu tive duraram-se assim uma boa época, tá? Porque eu realmente, em matéria de sexo, eu sou muito calma, muito tranquila e eu não sou assim ir por ir. Eu acho que eu tenho que sentir algo, eu tenho que saber realmente e aí sim acontece, aí rola. Tanto é que, apesar de toda essa minha idade, eu sou muito cantada, muito cantada mesmo. Eu tenho problemas assim, tremendos, principalmente com homem casado, porque eu procuro sempre estar em forma, procuro sempre me comportar, manter a minha linha, o meu lado feminino, porque se eu me propus a ser visualmente uma mulher, eu tenho que ter atitudes de mulher, porque uma mulher não levanta a saia, uma mulher não dá porrada num homem, você entendeu tudo isso. Então eu me mantenho sempre e procuro estar sempre sozinha, ou então com uma amiga que seja também, né, que seja discreta, que a discrição é muito importante. Nunca tive problema na rua com ninguém, nem com malandro, nem com lixo, nem vagabundo, com ninguém de me agredir, de me chamar de João, de Benê, de Benedito, jamais. Tanto é que quando entro em algum lugar, super respeitado, inclusive quando eu estou com meu marido. Meu marido também é uma pessoa muito, sabe, muito
conservador, assim, sério, uma pessoa que não, você nem entendeu. E ele não tem esse círculo no nosso meio. Ele respeita, tá? Mas ele não frequenta, ele não gosta, entendeu? Eu tenho minhas amigas contadas nos dedos, eles respeitam. Então, mas ele não vai, ele só frequenta alguns lugares, assim, de alguma coisa que convide, que nem as minhas amigas têm algum lançamento de livro, de festa, aí ele vai, porque certas amigas minhas que são do meio, e que são da noite, que são celebridades, ele conhece. Então, são pessoas que tem contato com amigos mesmo, né? Nunca faltando desrespeito. Então, quando tem alguma festa, elas fazem questão de ligar, ele fala com a Agnello, sabe, que eu quero que ele venha também com você. Aí ele vai, mas só aquele momento, dá presença e tal, e vai embora. Não frequenta boate, não frequenta parada, não frequenta nada. Ele tem uma vida totalmente separada, uma vida que, sabe, fora disso daí. E os amigos dele também são pessoas legais, são gente de cabeça e que me respeitam e respeitam o nosso relacionamento. Nós estamos casados há 37 anos. Eu morava em Ipiranga com meu pai, minha mãe, minha mãe faleceu, minha mãe morreu muito cedo, com 35 anos. Aí sou filho único do segundo casamento. Meu pai teve duas filhas e um filho do primeiro casamento, que são duas irmãs e um irmão que eu tenho, que nós inclusive nos damos muito bem. Então, quando nós viemos para São Paulo, meu pai já era separado dessa primeira mulher e já estava com a minha mãe. E minha mãe, nós morávamos no interior e meu pai conheceu a minha mãe no interior. E a minha mãe parece que tinha 16 anos quando eles se conheceram. Aí, por um acaso, naquele relacionamento deles ficou sério. Aí eu nasci, né? E aí ele sumiu e acabou e tudo mais. Não teve problema nenhum com a primeira família dele, com os primeiros filhos. Aí, tanto é que a minha mãe acabou de criar meu irmão. Quando nós viemos para São Paulo, meu irmão tinha 16, 17 anos e foi morar conosco. E a minha mãe acabou de criar. Né? E a gente se dava muito bem. Quando nós morávamos no Ipiranga, eu fui morar no Rio de Janeiro, na casa da minha avó. É aquele auge do Ney Matogrosso, das Frenéticas, da Gal Costa, enfim, do Nelsinho Mota. Todo aquele pessoal, eu convivia com eles, porque eu morava no apartamento do Hermínio, que trabalhava na Fonogram na época, que era um dos diretores da Fonogram. E eu morava no apartamento dele. E ali era uma loucura, porque entra artista, sai artista, naquela época e a gente cantava muito teatro, para ir assistir as Frenéticas, Ney Matogrosso, que estava começando, o Nelsinho Mota, que também não era nada ainda. Então, esse pessoal que a gente conheceu, né? Que conhecia os Novos Baianos, enfim, esse pessoal todo que estava começando a surgir, né? No meio artístico. E eu estava lá morando com a minha avó e vim para São Paulo no fim de semana. Eu falei, eu vou para São Paulo passar um fim de semana lá em casa com meu pai. Aí eu cheguei em casa, aí tudo bem. Aí eu vi esse, né, estava lá em casa, esse que é amigo do meu pai. Aí eu cheguei, meu pai falou, olha, esse é meu amigo, esse é meu filho na época, né? E aí, lá, muito prazer, papapá. E eu achei assim um luxo, assim, entendeu? A primeira vez que eu bati o olho nele, primeiro dia, me deu aquele negócio assim, pum, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, que homem, sabe? Era ele, né? E aí, ele, mas, sabe, ele também do interior, um pessoal bem humilde ele era, bem assim, meio bobão, sabe? Aquele cara que veio para São Paulo. E ele veio para São Paulo para estudar. Aí, como eu conhecia a família dele, do meu pai e tal, ele ficou na casa do meu pai. Aí a gente começou a conversar, conversamos, se conhecemos, mas sem eu, não absolutamente, sem, entendeu? Avançar o sinal, que eu nunca fui de avançar sinal sempre, nunca, com ninguém. Ficava na minha, mas eu falei, ai, que graça, né, isso aqui. Mas ele sempre, que sabe, meu bobão, assim, falei, ai,
Aí um dia, no fim, aí eu acabei ficando, eu ia embora no domingo, acabei ficando. Falei, eu não vou ficar aqui, tá tão bom. Aí fiquei. Aí eu falei para ele, tinha da Lilian Gonçalves, ela tinha uma casa na Rui Barbosa, aqui do outro lado, que era chiquita bacana, né? Uma casa de discoteca, mas era uma discoteca, que no auge também era um sucesso. E eu frequentava muito, né? Que meu pai era amigo do Nelson Gonçalves, que era amigo do pai dela, e a gente se conhecia. Aí eu comecei a frequentar a boate dela, todo mundo da noite, da cidade, vinha pra cá. Aí eu falei pra ele um dia, eu falei, quer ir lá no boate comigo, curtir uma música e tal? Ele falou, então vou, né? Aí eu trouxe ele, sabe, ele ficou meio perdido e tal, mas tá aí, tudo bem, eu apresentei pro pessoal, e nós ficamos juntos. Sabe, aí, sabe, um sentimento tão grande entre eu e ele, sabe, foi crescendo, e ele não era acostumado disso, sabe, porque até hoje ele fala, não sei como, sabe, mas foi uma coisa que realmente tinha que acontecer. Na época eu já estava grande, já estava com 20 e poucos anos, ele também é a mesma idade, ele tem 67 anos, ele tem um ano a mais, ele nasceu em 50 e eu nasci em 51. Então, era um ano de diferença, né? Mas era mais ou menos essa idade, 20 e poucos anos, acho que mais ou menos isso, porque eu estou com ele já há 36, né? Mais ou menos isso. Mas aí eu já estava bem adulta, já estava bem escoladinha, porque já estava aqui há um tempão já, né? Já morava aqui em São Paulo, já estava bem, né? Já tinha fuçado tudo, já tinha conhecido tudo. Mas aí a gente começou a ficar junto, mas sem nada, sem intimidade, sem nada, como um amor platônico, né? Aí ele se apegou demais também, e acabou não voltando para a terra dele. Ficou aqui e a gente continuou morando lá em casa, né? Aí até que um dia, um bom tempo, acho que uns 2 anos ou 3 anos, a gente convivendo junto em casa, ele tendo a vida dele, eu a minha, saía para a noite mesmo, e era todos os dias, eu saía de segunda a segunda, e saía, eram 11 horas, 10 horas, e voltava no dia seguinte, 5, 6 horas da manhã. Todos os dias, era aqui nessa Ipiranga, nessa metrópole, era todos os dias. Aí a gente começou a ficar junto, mas antes disso, de eu ter uma relação mais séria com ele, eu já estava namorando um outro rapaz aqui do centro também, que também foi também um tempo longo também com ele. Aí a gente terminou e eu comecei a ficar com esse que estava em casa, né, que é o meu atual agora. E a gente se entendeu e ficamos juntos, mas só que ele nunca frequentou esses lugares. Então eu sempre tive liberdade de sair, de vir para boate, de vir para curtir meus amigos, ele sempre deixava. Só que na época era uma coisa assim, de juventude, ele da parte dele com uma pessoa assim fora do meio, para ele era um convívio normal e sem cobrança, entendeu? Sem cobrança. Então, quer dizer, eu curtindo, né? Porque para mim tudo era curtição, eu gostava dele, eu achava era ele, queria ele, acabou e pronto.